Olá, seja bem-vindo ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus, compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetrem-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo de divinistas em sua cidade e participem. Vamos a mais uma leitura de um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas, nos ensinando tudo diretamente da fonte que é o próprio Deus. Faremos alguns comentários sobre o boletim desta semana e a seguir faremos a leitura do mesmo. O boletim desta semana versa sobre a fase intitulada no Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Que o primeiro céu, a primeira terra, é essa metade evolutiva que nós estamos vivendo, a da infância. Entraremos para a fase da maturidade, com um novo céu e uma nova terra, pós-dilúvio de fogo ou guerra atômica, que reduzirá os viventes a 1/3. Mas, como o Pai deixou avisado antes do seu desencarne, que esse acontecimento iria atrasar um pouco, em virtude de o comportamento humano está muito errado, senão nem 1/3 sobraria. Com tudo isso, o homem vive para fazer o erro e a hipocrisia, com as traições que fizeram contra a doutrina de Deus, a corrupção doutrinária que veio da cidade dos 7 montes. O Apocalipse advertiu claramente: se tudo fosse feito, todas essas tragédias viriam sobre a humanidade. E como um acontecimento desse, de tamanha envergadura, não acontece de uma noite para o dia, todos os percalços, os pormenores eventos já estão aí, vistos a olhos nus por quem tem capacidade de ver e observar. A entrega do Evangelho Eterno, também profetizado no Apocalipse, está aí nas mãos dos filhos de Deus, ensinando tudo para os filhos de Deus, do embrião à cristificação e também à deificação, que é o retorno do Filho de Deus, que volta a ser Deus em Deus. Assim como Jesus disse, o Pai é Espírito e verdade, e assim quer que os seus filhos venham a ser. Vamos a mais a leitura de um boletim doutrinário e com ele aprenderemos um pouco mais. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. A grande passagem apocalíptica, novo céu e nova terra. O sermão profético avisa do fim de um tempo para o início de outro. E o Apocalipse marca o findar do primeiro céu e da primeira terra, para ver a entrada no período chamado um novo céu e uma nova terra. Fim da primeira metade evolutiva do planeta e da humanidade, e começa a segunda metade evolutiva, porque há um programa divino para o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e ninguém deterá o seu cumprimento. O Apocalipse avisa para antes de findar do segundo milênio da era cristã: a restauração da doutrina do caminho ou integral. B. Governo daquele semelhante ao Filho do Homem, que guiará com vara de ferro o mais rigor da justiça divina. C. A entrega do Evangelho Eterno ou aviso final ou síntese total.
em virtude da chegada da hora apocalíptica, convém ler com total atenção. Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas, retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente, e como o princípio é integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser, manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, o Espírito e Verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Krishna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, finda a tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Não saber da própria origem, não saber do dever de desabrochar as latentes virtudes divinas e não saber da sagrada finalidade a ser atingida, que é o retorno ao princípio, como uno ao Espírito e Verdade, é o grande mal das humanidades primitivas. Isto foi ensinado por alguns dos chamados grandes mestres, mas as patifarias clericais, os profissionais vendedores de fingimentos, mentiras ou engodos e outras muitas sujidades humanas, tudo puseram a perder e ainda vivem pondo, neste terrível findar de segundo milênio. A doutrina integral para os filhos de Deus terem sabedoria e comportamento foi em tempo certo entregue, mas os clericalismos, politiqueiros e mercenários da mentira tudo corromperam. Estudem bem a doutrina enviada por Deus. O Código de Comportamento Universal, os 10 Mandamentos. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. Marcas do verbo exemplar. É de antes de haver mundo, anunciado antes de encarnar através de anjo ou mensageiro. Nasce em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem. Vem com os dons do Espírito Santo ou mediunidades sem medidas. Produz grandes feitos mediúnicos. Não fica no túmulo porque representa a ressurreição total. Entrega o derrame de dons para toda a carne e manda entregar o livro dos fatos por vindouros ou Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o profeta Simeão. O verbo afirma a soberania da lei.
Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada os que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é mediunidade. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendências. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagens mortíferas, não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparado durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com azarroque de ponta de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quanto estiverem longe, quanto o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Os contraditores ou inimigos da lei de Deus, do verbo exemplar e dos dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, serão esmigalhados.
isto é, na sobrecosta, nos umbrais ou nas encarnações expiatórias, pagarão o preço das traições contra a doutrina integral. Louco é quem pensa que a lei foi dada por ignorância de Deus, ou que o verbo modelo veio por acaso, ou que os dons foram dados por engano. Nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 do Apocalipse estão os avisos da guerra atômica ou dilúvio de fogo, que reduzirá a humanidade a 1/3, ficando 2/3 do planeta reduzido a campos de raposas, para depois haver um começo quase novo, com a doutrina do caminho sendo conhecida e vivida pelos filhos do princípio, ou Deus. Naqueles tempos vindouros, quem não puder se esforçar para viver a lei, imitar o verbo modelo e cultivar nobremente os dons mediúnicos, também não irá inventar patifarias clericais e outras quaisquer sectárias ou mórbidos facciosismos, ou bandeirolas doentias, metidas a iniciações. Quaisquer outros esclarecimentos sobre os fatos apocalípticos, que hão de tudo restaurar a doutrina integral e tudo mais que virá, procure no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Ele contém também as mais preciosas orações, que irão servir nas horas de angústias e desespero, que fatalmente cairão sobre a humanidade pelos tremendos erros cometidos. Oração dos Apóstolos. Sagrado princípio, Deus o Pai onipresente, onisciente, onipotente, sendo filho teu, depositar de tuas virtudes divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver teus ensinos e tuas graças. Dá-me forças, Pai divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do mundo me estiverem bafejando. Jesus, que viveste a função de Cristo modelar e modelador, exemplo de comportamento e derramador do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, de ti aguarda a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a verdade a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretexto quaisquer. Ajuda-me, divino modelo, para que o teu exemplo seja o evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no caminho da verdade. Santos anjos, ou espíritos mensageiros, assim como estivesse subindo e descendo sobre o verbo modelar e modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas curas maravilhosas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designados, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante sua divina justiça, em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço a vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o caminho da verdade, do amor e da virtude, que é a essência do Evangelho, o caminho da autodivinização, a gloriosa união divina. Homens e mulheres, com auxílio de desencarnados, forjaram catecismos, compilações e codificações, obras cheias de falhas, erros e ridículos, pois nada conhecendo das profecias do Velho Testamento, nada sabendo da significação do verbo modelo, errando sobre os dons do Espírito Santo, não entrando no livro dos Atos, nem nas epístolas, e tudo ignorando das verdades apocalípticas, induzem a erros que muitos caro custarão. Assim no boletim Princípio Sagrado, Oswaldo Polidoro. Agradecemos a todos que nos acompanham aí no canal, com as leituras dos boletins semanais. Também agradecendo aqueles que se inscrevem no canal. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas e até a próxima leitura do boletim na próxima semana. Que Deus pague a todos.